meus queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, em segurança. Espero que essa semana tenha sido mais uma semana de grande alegria, dos cuidados do Senhor. Espero também que tenham seguido a lição da semana passada e as leituras e que todos estejam animados para continuarmos hoje com mais uma lição, mais um grande aprendizado do Senhor. Vamos começar com a nossa lição, a lição 111. O título da nossa lição é Salomão em toda a sua glória. Bem, nós estudamos bastante a respeito da vida de Davi e agora nós vamos ter uma lição do filho de Davi, Salomão, que ficou em seu lugar. Espero que suas Bíblias estejam aí abertas e nós vamos ler o livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, e vamos ler do 1 até o 10. Então vamos ler todos juntos. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos, e todos os homens valentes. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre. Se preservar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuas esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Agora nós vamos ler em 2 Crônicas, no capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo 9, do 1 até o 31. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém, para provar Salomão com questões difíceis, com um grande séquito, e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão, e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara,
e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados e as vestes deles, e os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. E eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque teu Deus ama Israel para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinha trazido ouro, trouxeram madeira de algumes e pedras preciosas. E da madeira de algumes, o rei fez balaústre para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que era ligado ao trono, e encostos de ambos os lados no lugar do assento. E 2 leões estavam junto ao encostos. E 12 leões estavam ali de ambos os lados, sobre os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, voltavam aos navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim, macacos e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão, para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os nas cidades dos carros e junto ao rei de Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras e cedros em tanta abundância como os sicômoros que há pelas campinas, e do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Ahias, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos, sobre todo Israel, e dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi seu pai.
e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Bem, nós lemos esses 2 capítulos e vemos aqui a grande história do rei Salomão. Acho que todos já ouviram falar, né, sobre Salomão. E quem não conhece, então, ali segue o reinado de Davi, o filho escolhido para ser o rei de Israel. O Senhor escolhe a Salomão. Bem, queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Gostaria que vocês pensassem agora, né, e se fosse dada a oportunidade a vocês de fazerem um pedido, e esse pedido vocês poderiam pedir qualquer coisa, seria apenas um pedido. E nesse pedido, essa pessoa que ia conceder teria até condições de dar para vocês habilidades. O meu pedido maior, o único pedido que eu gostaria de fazer seria ser um grande esportista. Essa pessoa teria condições de te treinar em pouco tempo ali, você ter essa maior habilidade, né, em questão física. Ou poderia também te levar a conhecer a uma pessoa. Bem, seria um pedido e poderia ser feito aquilo que você gostaria. O que seria? O que você pediria? Qual seria esse seu pedido? Bem, nós lemos aqui, não é? Em 2 Crônicas 1:7. Nós, na verdade, vamos ler. Salomão vai ali e pede ao Senhor algo, porque o Senhor aparece a ele e concede um pedido. Pede: o que queres que eu te dê? O Senhor vai até Salomão e oferece a ele um pedido. Bem, o que será que Salomão pediu? Salomão pede sabedoria e conhecimento. Bem, ele pediu sabedoria e conhecimento para quê? Para governar o povo de Deus. Olha que coisa terrível, não é? Salomão podia ter pedido muitas coisas. A gente, no lugar dele, né, sendo filho de um rei, tendo ali uma experiência também muito grande sobre o que é a vida, né, no reinado, junto com a família real, teria muitas coisas a pedir. Talvez pediriam sim riquezas, por saber que isso é tão bom e querer que essa riqueza continue para o resto da vida. Salomão podia pedir: eu quero ser rico para sempre. Eu não quero ficar com um reinado que possa correr risco. Ele viu também o pai dele guerreando muitas vezes. Ele viu muitas nações vindo, povos vindo afligir o povo de Israel, e poderiam sim ter tomado se o Senhor não tivesse guardado. Ele poderia ter pedido exatamente isso também, proteção. Poderia ter pedido também que ele fosse um povo valente, que tivesse habilidades de sempre lutar. Poderia ter pedido uma infinidade de coisas, mas Salomão ali, ele pede sabedoria e conhecimento. Então nós vamos abrir agora em 1 Crônicas, 2 Crônicas, na verdade, no capítulo 1, nós vamos ler aqui a partir do versículo 7, e a gente vai ouvir a resposta do Senhor a Salomão. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar ao meu povo,
sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimentos são dados. E te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Olha que lindo isso. Então Salomão, ali sabendo que ele tinha uma grande missão de seguir, né, reinando aquele povo, só que Salomão não colocou em seu coração que seria ali aos seus cuidados, a sua força, a sua capacidade, ou por ser filho de Davi, né? Ele sabia que aquele povo era o povo do Senhor. Salomão conhecia o Senhor, conhecia os ensinamentos do Senhor, tinha presenciado uma vida, né, no reinado de Davi, como a mão do Senhor é poderosa e como todo homem ele deve depender de Deus, toda pessoa deve depender do Senhor. E ali como rei, muito mais, né? Como de frente ali aos cuidados da nação, representando o líder daquele povo, ele deveria muito mais depender do Senhor. E aquele povo é um povo já muito numeroso, né? E ali ele olha e fala, nossa, mas é muito grande esse povo, essa nação é muito grande para que eu possa cuidar. E eu preciso da ajuda do Senhor. Como que eu vou conduzir essas pessoas a continuarem nos mandamentos do Senhor, na obediência a Deus? Essa era a preocupação de Salomão. E ele pede sabedoria ao Senhor. Essa era a preocupação do coração de Salomão naquele momento, em tomar a frente como líder. E o Senhor assim confirma, concede a ele sabedoria tão grande e inteligência, né? E nós vemos que a palavra sabedoria, ela vem do grego Sofia, que é uma inteligência e um conhecimento que você tem a habilidade de usar, você sabe aplicar no momento correto, com grande entendimento e conhecimento das coisas, e é de forma aplicada. E Salomão não pediu um conhecimento para si, não pediu para ele que todos vissem que ele era um homem muito sábio. Não, ele só queria mesmo que esse povo fosse conduzido e ele pudesse aplicar em todos os momentos de necessidade os mandamentos do Senhor, o ensinamento do Senhor, para que esse povo continuasse a seguir e a obedecer ao Senhor e que eles fossem abençoados através da obediência a Deus. E o Senhor ali confirma a ele a promessa. Primeiro o Senhor dá a ele mesmo, a gente vai ver começando a dar a ele sabedoria. Bem, nós vemos aqui no livro escrito de Provérbios, não é? Foi escrito por Salomão, e a gente vê que é um livro de muito ensino, muito ensino. Espero até que um dia vocês tenham a oportunidade de ler Provérbios inteiro e estudar, porque é grandioso, muito grandioso esse livro. E ele, até hoje, a gente consegue, todo ensinamento ali é muito bem aplicado para o dia de hoje. E a gente vê como é vivo e atual, fala, nossa, tá falando isso para esse momento em que nós vivemos. Porque são conhecimentos que não dependem do tempo em que uma nação passa, né? E nós vemos, por exemplo, provérbios que são conhecidos até hoje. Nós vamos ler Provérbios capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Nós temos também Provérbios capítulo 1, no versículo 10, Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Nós temos também no capítulo 4, no versículo 23, Sobretudo, o que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que terrível, não é? Também temos aqui no capítulo 15, no versículo 1, a resposta branda desvia o furor, as palavras duras suscita a ira. E aqui também nós temos no capítulo 16, no versículo 18, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito precede a queda.
a gente vê, são inúmeros, né, versículos de grande conhecimento. Esse, por exemplo, a resposta branda desvia o furor, as palavras duras suscita a ira. Como alguém pode dizer que isso não é válido hoje, não é? Quando a gente aplica isso, a gente vê que realmente no momento em que alguém às vezes está nervoso, né, e a gente tem uma palavra mansa, como isso acaba? Como isso diminui? Como isso faz com que a outra pessoa pense na situação e até mesmo ouça a sua própria voz, não é? E grande sabedoria o Senhor deu a este homem. E a gente vê que a gente pode ter esse grande ensinamento lendo o livro de Provérbios. E muitos homens hoje, todas as pessoas deveriam, na verdade, ler o livro de Provérbios. Se os psicólogos não deixassem de lado os provérbios, né? Eles nem precisariam, né? Talvez nós, na verdade, se nós atentássemos ao ensinamento do Senhor, nós não precisaríamos até mesmo de psicólogos. E eles teriam mais utilidade do que nos tratamentos que eles dão. E então a humanidade tem um grande prejuízo em não ouvir esses ensinamentos, né? E falam sobre o nosso comportamento, sobre o nosso coração. E aí até a gente leu, né, sobre a questão do coração aqui em Provérbios também. Então muitos homens vinham para ouvir o conhecimento de Salomão. E ele escreveu 3.000 provérbios. Isso é muita coisa, né? Um homem de muita sabedoria. E a gente lembra também aquela passagem de Salomão, que a gente consegue ver tamanha sabedoria que Deus deu a ele, que no momento ali de dificuldade, né, duas mulheres, acho que vocês conhecem essa passagem, duas mulheres vão até ele, duas tiveram bebês, acho que em tempos muito parecidos, e ali uma perde o seu neném por descuido e a outra tá com o seu neném, e elas vão até o rei, porque aquela que perdeu o filho, ela diz que o outro filho é dela. Bem, o rei vê aquelas duas mulheres, não sabe de quem é o bebê, não dá para saber, não tem exame de DNA, não tem como averiguar. E aí ele vê as duas aos prantos, aquela gritaria, toda aquela situação. E o Senhor dá uma sabedoria de forma ali que ele aplica no momento correto e expõe o coração de cada uma. E ali todos os homens ficam olhando aquela habilidade nas situações, como o Senhor abençoou este homem, confirmando que ele daria a ele, e que ele prometeu e que ele deu, estava dando, estava mantendo, né? E ali o rei fala, ó, então vamos repartir esse bebê aqui no meio e vamos dividir, cada um pega um pedaço, e já que cada um quer, ninguém vai sair insatisfeita. Bem, a mulher que não era mãe daquela criança, ela fica normal e, tudo bem, vamos lá, vamos dividir. E a mãe, que realmente era a mãe daquele bebê, ela se compadece, claro, da vida daquela criança, e ela prefere que a criança seja criada não por sua própria mãe, mas que ele possa viver. Então naquele momento todo mundo ficou muito claro, né, o que estava dentro do coração de cada uma delas, e ali o rei, de forma muito clara, pôde julgar, e ali trazendo ali de forma muito clara que era um julgamento certo, certeiro. Ele estava fazendo o que era correto, mas ele precisava dessa inteligência, dessa sabedoria. Então a gente vê que ele foi um homem de muita sabedoria. O Senhor deu a ele muita sabedoria. E ele também deu a Salomão outras coisas, honrou ao pedido de Salomão, dando outras coisas a ele. E prometeu ali também dar riquezas a Salomão. Então nós lemos, né, que em 2 Crônicas, que o reino dele era algo terrível em riqueza. Quanto esse rei tinha? Ele tinha mais um reino assim que nunca existiu,
de tanto ouro, de tantas coisas preciosas, de pedras preciosas, tudo era muito bem feito, tudo era muito grandioso. O seu trono era feito de marfim, banhado em ouro, né? E muitas pessoas vinham trazer presentes a ele, muitas pessoas traziam coisas e ele tinha muito ouro. A cada 3 anos vinham navios cheios de coisas preciosas. E ele tinha ali um reinado a qual nunca existiu, a qual ninguém nunca viu. E a gente vê que o Senhor ali honrou a Salomão, dando também riqueza a ele. E também o Senhor honrou a Salomão, dando honra e fama. Coisa que nós lembrando aqui que ele não pediu, né? Ele não pediu isso. Mas o Senhor deu a ele porque ele realmente não tinha pedido. E durante o seu reinado, muitos governantes viajavam, muitas pessoas queriam conhecer esse homem, queriam conhecer esse reino. Tanta sabedoria, tantas coisas feitas ali naquela nação que não havia lugar algum. Então muitos vinham para ter uma audiência ali, um momento com o rei, poder conhecer, falar com ele, trazer as suas dificuldades, as suas dúvidas, e ali conheceria o grandioso rei. Então ele foi um homem muito conhecido, muito falado. Pensa como as outras nações falavam muito desse rei e falavam do seu poder. Então a gente vê também que até a rainha de Sabá viajou. Não foi uma distância curta, mas uma distância muito longa, ali com a sua comitiva, e viajou centenas de quilômetros para poder ouvir e ter um tempo com o rei Salomão. Então ele foi admirado não somente na época que ele estava vivo, mas também depois ele foi lembrado. Todo mundo sabia quem era Salomão, né? E o próprio Senhor Jesus se refere ao reinado e o poder e honra de Salomão em Mateus 6:29. Outra coisa também que o Senhor honrou a Salomão foi dar vida longa a ele. Bem, o Senhor cumpriu a promessa também, e Salomão teve um reinado tranquilo, não foi nada parecido com o reinado de seu pai. Não teve guerras, né? E pensar que naquela época uma doença podia, uma doença até mesmo simples hoje no nosso tempo, poderia ser uma doença que fosse levar qualquer pessoa, levava na verdade pessoas à morte muito rápido, né? Não tinha tratamento, não tinha como fazer exames, tinha os tratamentos, mas não eram como os nossos hoje. Então ele poderia vir a morrer por qualquer doença, por qualquer coisa, e o Senhor protegeu esse povo. Não tinha guerra, foi um tempo de paz, de saúde, né? Então o Senhor ali, ele cuidou e ele desfrutou dos cuidados do Senhor, que o Senhor o honrou pelo seu pedido. Bem, agora nós vamos ler em Lucas. Vamos abrir agora no Novo Testamento e vamos ler Lucas 11, no capítulo 11, no versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Bem, a rainha de Sabá. Aqui o Senhor Jesus está falando que a rainha do sul, ela vai se levantar para juntamente, vai estar diante do Senhor, ela vai estar juntamente com o Senhor como testemunha para julgar. E bem, como isso a gente pode levar como uma advertência? Por que a rainha de Sabá vai estar como testemunha
juntamente com o Senhor, quando as pessoas forem, quando nós estivermos diante dele para sermos julgados? Quem pode resolver esta pergunta? Será que você tem a resposta? Por que a rainha de Sabá vai estar lá como testemunha? Bem, a rainha de Sabá, ela conheceu sobre um homem e sobre uma nação, e ela sabia que essa nação tinha um Deus e essa nação era muito poderosa. Esse homem também tinha muito conhecimento. A rainha de Sabá, ela não ficou ali no seu reinado e tudo bem, a gente ouviu, é muito bom, tudo bem. O que tenho eu a ver com isso? Nada. Não, a rainha de Sabá, ela juntou a sua comitiva, foi com todos os seus soldados, levou muitos presentes a Salomão, e ali ela enfrenta uma jornada de dificuldade naquele período. Podia até perder sua vida, inimigos vir roubar e matar, mas ela não deixou com que essas coisas interrompesse a sua busca. E ela, assim, com grande coragem, foi encontrar com Salomão e conhecer a pessoa de Salomão e estar com ele. E ela não deixou isso, e chegando lá ela ouviu sobre o Deus verdadeiro. Ela ouviu através de Salomão quem é o Senhor que tinha dado a ele tamanha sabedoria, que tinha o escolhido como rei daquela nação. Nada foi por planejado ou por braços de homens. Na verdade, o Senhor tinha escolhido a Salomão, o Senhor tinha cuidado, o Senhor tinha dado a ele um pedido. Deus é quem tinha dado aquela sabedoria que tinha resultado num reinado como nunca houve. E nós? Bem, hoje nós temos o grande privilégio, a oportunidade, como nunca, né? Porque a gente sempre... vocês estavam aqui na igreja e vinham a ouvir, né, a mensagem do Evangelho. Mas você vê o tamanho privilégio que cada um de vocês aí em sua casa está ouvindo uma passagem sobre o Evangelho de Cristo. Aqui nós retiramos ensinamentos para o Evangelho. E vocês estão em suas casas. Essa mensagem chegou até vocês. Vocês estão no conforto de suas casas. Vocês vão colocar essa mensagem no momento em que vocês acharem mais adequado. Olha o tamanho do privilégio. E será que vocês vão ficar nessa mesma comodidade? Ou vocês vão receber este presente do Senhor para fazer o quê? Para ir pedir a Ele salvação. Porque vai chegar o dia que nós vamos estar diante de Deus. E o Senhor vai cobrar a rainha de Sabá, falar, por que você não foi? E ela vai dizer, sim, eu fui. O Senhor sabe, eu estava lá, eu fui, eu viajei, eu fui conhecer, e ali eu conheci e pude buscar o Senhor, o Deus de Salomão. E o Senhor vai perguntar para nós, você recebeu a mensagem do Evangelho em sua casa, falando que você precisa buscar a Ele, para o conhecê-lo, para tê-lo em seu coração, para saber quem é esse grandioso Salvador. Será que você já fez isso? Então não espere para depois. Nós estamos vendo que os dias estão sendo curtos, mesmo ficando em casa. E nós estamos recebendo este grandioso presente. O Senhor Jesus, Ele fala que Ele é maior do que Salomão, que Ele é o que deve ser buscado. Ele é o Senhor de Salomão. Que você possa separar um momento, até mesmo quando acabar a lição, vá em um lugar sozinho, ore ao Senhor. Carregue tudo. Vá como você está, com os seus pecados.
com sua comitiva de pecados. Vá até o Senhor, peça perdão a Ele. Peça a Ele para ter oportunidade de conhecê-lo, para tê-lo em sua vida. E assim, naquele dia em que o Senhor nos chamar diante da sua presença, nós saberemos que Ele nos respondeu e que Ele é um Deus de amor e que toda promessa que Ele nos dá para seu reino, para estar com Ele em paz e louvá-lo para sempre e nunca mais pecar, ela é verdadeira. E que a gente não tenha desculpas para fazer isso, que a gente não arrume desculpas para Ele. Nós não temos desculpas, não é? Olha que diferença que nós temos em comparar com a Rainha de Sabá. A distância é grandiosa, o esforço que ela teve para poder se aproximar apenas de um homem. Mas dali daquele homem ela pôde conhecer o Senhor. E nós podemos agora buscar a Ele. E espero que esse pedido, o Espírito do Senhor possa mover o coração de cada um. E que vocês possam estar agora diante do Senhor para conhecê-lo, assim como a Rainha de Sabá fez. Vou deixar um hino para que vocês possam meditar nessas palavras e pensar em seu estado. Um grande abraço. Amém.